Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Como é que estamos aí de quarentena? Tá sendo uma barra, né, pessoal? Mas é o seguinte, vamos manter o nosso bom ânimo, estudando um pouco, lendo um pouco, assistindo um pouco de televisão, estando com os nossos familiares, com os amigos. Isso eu acho que ajuda bastante. Eu, na última aula explicativa que dei para vocês, eu falei sobre laços de repetição e, ao final da aula, eu deixei a execução de 6 exercícios. O exercício 1C, 1B, 1D, 3C, 3B e 3D. Neste momento, eu vou corrigir o exercício 1C e depois, nas outras aulas, eu corrijo os demais, ok? Então, vamos ler o exercício solicitado. O exercício pede o seguinte: construir um programa que apresente a soma dos 100 primeiros números naturais, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 até mais 100. Muito bem, para realizar esse programa, em vez de somar os 100 primeiros números, vamos pensar em somar apenas os 5 primeiros números. Se com 5 primeiros números funcionar, funcionará com toda certeza para o 100. Se eu somar 1 com 2, eu tenho 3. Se eu somar esse 3 com este 3, eu tenho 6. Se eu somar o 6 com 4, eu tenho 10. E se eu somar o 10 com 5, eu tenho 15. Então, o somatório, a soma dos 5 primeiros números naturais é 15. 1 mais 2 mais 3, mais 4 mais 5. Beleza? Muito bem. Vamos considerar que para executar esse programa, eu vou precisar usar um laço. Este exercício pede para fazer com laço enquanto, ou seja, um laço pré-teste com fluxo verdadeiro. O laço pré-teste com fluxo verdadeiro iterativo, porque eu quero somar uma quantidade finita de valores. Considerando que eu vou ter aqui uma variável para controlar a contagem, vamos imaginar então que essa variável chamada i vai ter sua variação como 1, 2, 3, 4 e 5. Além da variável i, eu vou precisar considerar uma segunda variável para realizar a soma desses valores. Então, vamos considerar, por exemplo, a variável s. Se eu somar 1 com 2, o s, nesse momento, é 3. Mas se eu somar 3 com 3, eu terei 6, 6 somado com 4, 10, e 10 somado com 5, 15. A questão aqui é saber qual o valor inicial de S. Quando a gente põe esse programa em exercício em sala de aula, alguns alunos acham que o S tem que começar com 1 e outros acham que o S tem que começar com 0. Eu não vou dizer agora, neste momento, qual dos valores deve ser o valor a ser inicializado. Eu vou considerar, aliás, a propósito, a maioria, cerca de 90%, considera S como 0, mas uma média de 10% considera S como 1. Então, eu vou pensar aqui em resolver o problema usando S sendo inicializado em 1 e depois um I variando aqui de 1 a 5. Vou fazer um teste de mesa. Se começar o S com 1, resultar 15 ao final do laço, S atribuído 1 é o correto. Se não, a gente vai colocar o 0 e vai fazer um segundo teste de mesa. Considerando, então, este problema, vamos desenhar aqui o diagrama. Começo pelo símbolo de terminal com o rótulo início e defino aqui para a variável S o valor 1. Em seguida, eu preciso definir a variável que vai controlar o laço, ou seja, a variável i. E eu vou sinalizar isso aqui em cor diferente. Eu estou colocando aqui em vermelho, onde o meu i é atribuído a 1. Quando eu defino assim o i atribuído a 1, eu estou usando um laço pré-teste com fluxo verdadeiro iterativo, então eu já desenho aqui a decisão. Desenho a decisão e escrevo dentro da decisão meu i
menor ou igual a 5, que é o valor que eu estou estabelecendo como limite de contagem. Depois eu faço o teste de mesa, se estiver correto a gente troca para o número 100, após o programa estar realmente correto, e aí a gente codifica ele na sequência. Se essa condição for sim, o que vai acontecer aqui é o seguinte, veja, o S é atribuído ao valor do I. Aqui, ó, 1 mais 2, deu 3. Então, meu S passou a ser 3. Então, o S está sendo atribuído ao valor que o S tem, mais o valor do I. Então, aqui dentro deste processamento, eu vou colocar S atribuído a S mais a variável I. Tome muito cuidado para não colocar aqui o número 1. É muito comum os alunos colocarem 1 e depois dizerem que eu ensinei desse jeito. Eu não ensinei colocar o número 1, eu estou ensinando a colocar a letra I. E aqui, para deixar bem destacado, eu estou usando o I em vermelho e estou sinalizando isso aqui também em vermelho. Após essa operação, a gente determina aqui o incremento do laço e é atribuído a I mais 1, fecho o laço, e quando esta condição for não, eu saio do laço. Ao sair do laço, eu vou apresentar então o resultado, vou fechar a porta aqui, vou apresentar o resultado chamado S, então vou dar aqui o display do S, e em seguida eu coloco aqui o terminal sinalizado com o rótulo fim, ok? Então agora nós vamos fazer um teste de mesa para verificarmos se esses valores estão corretos. Então eu vou colocar aqui do lado uma pequena tabela, onde eu defino aqui o S, aqui eu defino o I. E vamos ver o que vai acontecer. Meu programa começa, meu S recebe um processamento do valor 1, é atribuído ao valor 1, então S é atribuído a 1, e o I é também atribuído a 1. Agora eu pergunto, meu I é menor ou igual a 5? Sim ou não? Meu I vale 1. 1 é menor ou igual a 5? Sim. Então S é atribuído a S mais o I. Vamos colocar aqui, ó, S atribuído a S mais o I. Qual é o valor do S? O valor do S é 1. Qual é o valor do I? O valor do I é 1. Então, 1 mais 1, para o S, eu tenho 2. Então, meu S é 2. O mesmo raciocínio se aplica aqui, onde I é atribuído a I mais 1, se o meu I está com 1. 1 mais 1, meu I passa a ser 2. Eu volto e pergunto, 2 é menor ou igual a 5? O I é menor ou igual a 5? Sim ou não? Sim. Então, meu S é atribuído a S mais o valor do I. O valor do S nesse momento é 2. O valor do I nesse momento é 2. Isso será atribuído a S. 2 mais 2, o valor então é 4. Então, 4 para o S. Meu I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 2. 2 mais 1, meu I passa a ser 3. Volto e pergunto, meu I é menor ou igual a 5? 3 é menor ou igual a 5? Sim ou não? É sim. Então, S é atribuído a S mais I. Meu S é atribuído a S mais I, então meu S é atribuído ao valor do S, que é 4, mais o valor do I, que é 3. 4 mais 3, 7. Então, meu S está com o valor 7. Meu I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 3. 3 mais 1, meu I passa a ser 4. Volto e pergunto, meu I é menor ou igual a 5? 4 é menor ou igual a 5? Sim ou não? É sim. Essa condição é verdadeira. Então, S é atribuído a S mais o I. Qual é o valor do S? S é atribuído ao valor de S, que é 7, mais o valor do I, que é 4. 7 mais 4, 11. Então, meu S está com 11. E meu I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 4. 4 mais 1, meu I passa a ser 5. Volto e pergunto, 5 é menor ou igual a 5? Sim ou não? Ainda é sim, porque 5 não é menor que 5, mas 5 é igual a 5. Então, é sim. S é atribuído a S mais I. Qual é o valor do S? S é atribuído
a 11 mais 5. 11 mais 5 é 16. Então, meu S está com 16. Meu I atribuído a I mais 1. Meu I está com 5. 5 mais 1 passa a ser 6. Eu volto e pergunto, 6 é menor ou igual a 5? Sim ou não? Esse I, esta condição aqui, é falsa ou verdadeira? Ela é falsa. Então, eu saio do laço e peço para apresentar o valor do S. Eu vou apresentar o valor, então, 16. Veja que o valor esperado é 15. Significa, então, que a nossa lógica está incorreta. Cometemos aqui, propositalmente, um erro de lógica. Ou seja, meu S não começa com 1. Vamos, então, experimentar o teste usando S começando com o valor 0. Então, vamos limpar aqui, vamos apagar esse pedaço. Vou limpar aqui o valor aqui do S. E vou colocar aqui, então, o valor 0 para S. Vamos aqui ajustar a tabela. E vamos, então, fazer aqui o teste de mesa. Meu S começa com início do programa, meu S começa com 0. Meu I começa com 1. O I é menor ou igual a 5, sim ou não? Sim. S é atribuído a S mais I. Então, vamos começar de novo isso aqui. Então, meu S aqui é atribuído ao valor do S. O valor do S é 0 mais o 1 do I. Logo, meu S é 1. Então, meu S aqui está com 1. O I é atribuído a I mais 1. Nós sabemos que o I é 1. 1 mais 1, meu I passa a ser 2. Eu volto e pergunto, 2 é menor ou igual a 5? Sim ou não? É sim. Então, S é atribuído a S mais I. Qual é o valor de S nesse momento? O valor de S nesse momento é 1. Qual é o valor de I nesse momento? É 2. 1 mais 2 é 3. Então, meu S está com 3. Acabei de fazer esse processamento, venho então para este outro processamento. I atribuído a I mais 1. Meu I atribuído a I mais 1, meu I está com 2. 2 mais 1, meu I passa a ser 3. Volto e pergunto, 3 é menor ou igual a 5? Sim ou não? É sim. S atribuído a S mais I. Então, meu S nesse momento está com 3, mais 3 do I, meu S passou a ser 6. E meu I, que está com 3, mais 1 passa a ser 4. Volto e pergunto, 4 é menor ou igual a 5? Sim ou não? É sim. Então, S atribuído a S mais I. Meu S nesse momento é 6, mais 4. Meu S, então, agora é 10. E meu I atribuído a I mais 1. Meu I está com 4, com mais 1, meu I passa a ser 5. Volto e pergunto, 5 é menor ou igual a 5? Sim ou não? Ainda é sim. Então, meu S é atribuído a S, que vale 10, mais o meu I, que vale 5, e meu S está com 15. E meu I será atribuído a I mais 1. Meu I está com 5, mais 1, meu I passa a ser, então, 6. Volto e pergunto, 6 é menor ou igual a 5? Sim ou não? É não. Saio do laço, mostro o valor de S, mostro o valor 15 e encerro o programa. Então, veja que começar o valor da soma, do somatório com 0, resultou o valor esperado. Vamos aqui apagar essas anotações, porque eu vou codificar o programa aqui do lado. Mas antes disso, nós vamos aqui ajustar um detalhe. O meu programa pede os 100 primeiros números. Então, a partir de agora, eu sei que isto vai dar o resultado. Quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Veja que eu desenhei esse diagrama em duas cores. O que está em vermelho é a estrutura do laço. Essa estrutura de um laço pré-teste, com fluxo verdadeiro iterativo, sempre será desenhada dessa forma. Eu coloco I atribuído a 1, ou a inicialização, ou o valor inicial do laço, I menor ou igual ao valor final do laço, e no final, antes de fechar o laço, antes de fechar aqui, fazer essa quebra do laço, eu coloco I atribuído a I mais 1. Isso se o meu laço começar em 1, terminar em 100, aqui nesse caso, de 1 em 1. Então vai de 1 a 100, de 1 em 1. Mas imagine que pudesse ser de 0 a 50, então seria 0, 50, de 2 em 2. I mais 2. E assim sucessivamente. O que está em vermelho é a parte mecânica do laço. Todo laço sofre sua ação de acordo com este desenho. O que está em preto aqui antes
no meio e depois é a parte lógica do programa. É a parte que você tem que colocar dentro de uma estrutura de laço. Então aqui vamos codificar o programa como programa capítulo 5, exercício 1C. As variáveis em uso no meu programa são S e I, então na ordem que ali aparecem, eu estou citando SI, inteiro. Início do meu programa. Início do programa, S então é atribuído a 0. Na sequência eu escrevo I atribuído a 1. A seta que aponta para a decisão, eu vou interpretar essa seta como enquanto, por causa do seguinte detalhe. Primeiro, que o laço aqui ocorre com fluxo verdadeiro. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, eu estou usando o operador relacional menor igual. Isso caracteriza um enquanto. Então, coloco aqui I menor igual a 100. Faça o quê? Faça o S atribuído a S mais o contador do I, e I é atribuído a I mais 1, fim, underline, enquanto. Depois eu coloco, escreva S, e no final eu coloco então o fim. Essa então é a codificação para este programa. Ok? Um detalhe só de curiosidade, a soma dos 100 primeiros números vai resultar em 5.050. Perfeito? Até o próximo exercício, um grande abraço, fui!